honestamente, eu acho que tem muita mentira que essa gente joga e é proposital, né? Eu acho que o foco dos Estados Unidos, depois aí dos anos 2000, principalmente, o foco é em operação psicológica, a guerra cognitiva, como eles chamam. A principal eu vi um vídeo sobre a guerra cognitiva da OTAN, eu vi aí. Não sei se o senhor conhece o Michael Aquino. Não conheço o trabalho dele, não. Tenente Coronel dos Estados Unidos, ele escreveu uma série de livros expondo como o foco dele, como o Tenente Coronel lá, assim como muitas outras que ele acabou influenciando, o foco era cada vez mais no empenho psicológico, neural, ao invés de cinético mesmo, ao invés de só militar. Então, acho que ao longo desses anos que não houve nenhum grande conflito nem nada, o foco dele, o foco dos americanos é sempre com esse tipo de propaganda, de chegar e ficar criando personagens como Elon Musk, de chegar e ficar criando essas narrativas como identitarismo e jogar ao redor do mundo inteiro como uma forma de soft power, por assim dizer, né? Sim, porque você cria uma divisão, você enfraquece as sociedades, né? Exatamente. Você cria uma divisão e você acaba enfraquecendo. Ô, Lima, fala uma coisa para mim. Como é que você vê as coisas aqui no Brasil? Eu vou te explicar o meu caso, tá? E aí você discorre à vontade aí. Aqui nós temos muito problema a respeito do seguinte, de polarização. Então, às vezes, eu estava vendo hoje, entrei no meu Telegram lá, e eu precisei excluir muitos, eu excluí acho que uns 800 comentários hoje. Porque tava um quebra-pau de bobagem, essa coisa toda aí, vai, Lula é ladrão, Bolsonaro é genocida, fica essa coisa aí, a gente consegue trabalhar, a gente consegue ir no foco daquilo que é importante, né? Que realmente é o Brasil. Eu queria saber o seguinte, como é que você está vendo tudo isso, toda essa divisão, toda essa polarização, como é que você está enxergando isso? Olha, comandante, eu vou falar que já por anos, e quem é meu seguidor de perto pode confirmar, é uma situação para mim que é quase desesperadora, porque eu vejo onde isso desemboca, e não é uma situação boa, não é uma situação nada boa. Eu lembro que quando eu encontrei o canal do senhor, eu fiquei muito feliz, eu falei, finalmente alguém está entendendo o que está acontecendo aqui. E é uma divisão que eu acho que é óbvio que no amplo do cenário político é Lula-Bolsonaro, mas se você for parar para pensar, uma divisão assim, muito, muito grande. Não é nem só esquerda e direita, tem várias divisões dentro da própria direita e das divisões da direita, mais divisão e divisão e divisão. E é proposital, né? É proposital, é o foco realmente que você pode pegar desde do Sun Tzu, desde assim, dos principais... teoristas de guerras que vão chegar e falar, né? A coisa mais fácil que você pode fazer com o inimigo é você dividir ele internamente, né? Só que o pior, acho que aqui no Brasil, é que tá numa proporção que eu acho que é até pior do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles estão lidando com esse problema, mas eles já estão tendo ciência disso, colocando isso no debate público e tentando chegar em alguma solução. Mas aqui é complicado. Tem alguns agentes que eu enxergo como sendo agentes do caos, agentes, assim, gente que quer causar propositalmente essa divisão, e eles têm um impulsionamento pelas redes sociais que, assim, não tem como eu, o senhor e todos que estão tentando fazer algo pelo Brasil combater, porque, assim, as redes sociais, elas jogam constantemente aquela mesma figurinha de terno e gravata, o jovenzinho dinâmico, que, sabendo ou não, está fazendo uma cisão social muito, muito, muito perigosa. O problema que a gente enfrenta aqui, né? Vamos dar o like? Vamos ajudar o canal, vamos dar o like. O problema que eu estou notando é o seguinte, né? Por exemplo, eu vejo aquilo que eu tento colocar no Telegram, né? Que a gente tem uma postura nacionalista que ela é suprapartidária. E ela vai muito além de qualquer ideologia. Eu acho que o nacionalista é nacionalista. Ele pode ter divergências de uma coisa ou de outra, a condução da economia, etc. Mas ele é um nacionalista, ele defende os valores nacionais, ele defende o seu semelhante brasileiro, ele defende as nossas tradições, ele briga pela nossa brasilidade. Mas o que acontece é que, às vezes, os debates que nós apresentamos, as pautas que nós apresentamos aqui no canal, né? Por exemplo, a bomba atômica, integridade territorial brasileira, defesa das fronteiras, né? BRICS, etc. Tem dia que a gente não consegue avançar com isso, porque fica esse fla-flu. Fica esse fla-flu indecente. E aí a gente não chega em lugar nenhum. Hoje mesmo, é o que eu te falei.
Eu peguei 2 ou 3 incautos lá e eu tirei umas 800 mensagens no total. É difícil, fica difícil, porque o pessoal não deixa a gente avançar com as pautas, né? Isso é algo que eu também percebo muito. Eu, inclusive, perco muitos inscritos, assim, mas não acho que é uma coisa ruim, porque alguns até acabam retornando com o tempo. Mas, assim, é algo muito preocupante, porque eu acho que está até além da questão política. Essa questão está realmente no núcleo de, assim, tem muita... Infelizmente, quando a gente fala do tema que eu quero abordar aqui, tem gente que exagera muito. O senhor próprio já falou dos caras de chapeuzinho de alumínio, né, que chegam e ficam criando aí um monte de conspiração que não tem contato com a realidade, que não é factual. E eu acho que é até proposital isso, para você diluir as discussões sérias. Mas agora, quando a gente fala em controle mental, controle psicológico, o que acontece nas redes sociais é algo real mesmo, assim, não é um exagero. Eu tenho vários colegas que ainda trabalham em algumas dessas empresas de tecnologias que se sentem arrependidos de estar trabalhando para fazer isso. É um controle psicológico muito, muito forte que essas empresas têm sobre as pessoas. E quando a gente vê esse tipo de reação histérica, essa reação agressiva, com o tempo eu comecei a notar que, assim, não é nem uma opinião que a pessoa às vezes coloca, parece que é algo reflexivo. É reflexivo no sentido de ser quase que involuntário. A pessoa escuta uma palavra e já começa a ficar nervosa, já começa a xingar e assim diante. E aí, eu posso até tentar falar disso daqui, mas é uma discussão bem longa. Se você vai analisar o estudo do que chamam de, entre aspas, controle mental e todo o resto, desde Pavlov, com aquele experimento que ele fazia com o cachorro e todo o resto, você vai ver a história do behaviorismo, que influencia muito as grandes empresas de tecnologia. Isso está desembocando no que a gente está vendo hoje em dia, em que as pessoas escutam uma palavra e aquilo é um gatilho na cabeça dela, já começa a xingar, já começa a brigar, e isso não tem como levar uma nação adiante.